Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade. Eu quero proceder com a leitura da palavra no livro do Salmo de número 75 da nossa Bíblia Sagrada. Salmo 75. Eu quero ler o verso 9 e o verso 10. Verso 9, vamos ler do 7, o verso 7, o verso 9 e o verso 10, que diz assim a palavra do Senhor: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Verso 9, quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém? Para a nossa meditação nessa tarde, você que pode, tome seu assento. Nesta tarde estou feliz em estar aqui uma vez mais, para prestar um culto a Deus, em gratidão pela minha salvação, pela nossa salvação na pessoa do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa boa estarmos na casa de Deus, e sempre que Ele nos convida, termos a sensibilidade para atender ao seu convite. E eu estava ainda hoje pela manhã, orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor me levava para este Salmo de número 75 para os nossos corações. Quando a gente ler este Salmo 75, a gente está diante de um salmo que, junto com o Salmo 76, ele vai celebrar uma intervenção divina. Vamos estar aqui diante de alguns salmos compostos por Asaf. Asaf era da descendência de Levi, um grande músico de sua época, escolhido, convidado por Davi para maestrar aquele grande coral, quando adoravam ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. E ele aqui vai ter composto alguns salmos, o famoso Salmo 73, que narra justamente a experiência por ele vivenciada em um determinado momento da sua vida, em que ele fraquejou em querer olhar para o lado, em querer olhar para as coisas aqui desta vida. E ele vai ter um encontro com o Senhor, aonde ele vai dizer que quase que os seus pés se desviaram da presença de Deus. E é mediante a não somente essas experiências, mas outras que ele vivenciou, que ele vai agora compor algumas melodias, compor algumas canções exaltando a Deus. E justamente o Salmo 74, o 75 e o 76, ele está tratando acerca da forma como Deus intervém na vida de alguém. A gente serve a um Deus que Ele é soberano por governar todas as coisas. A gente, quando se depara com alguma situação aqui na terra que a gente não consegue resolver, a gente logo fica desesperado. A gente logo fica inquieto. E o motivo dessa inquietação, desse desespero, é justamente, no nosso entendimento, a gente analisar aquela situação e a gente compreender que a gente não tem força para resolver aquele problema. Então isso faz com que a nossa alma fique angustiada. A gente vai olhar, vai participar de determinada situação, e por a gente se sentir incapaz, a gente verificar em nosso conhecimento, em nosso entendimento, e a gente não vê saída, justamente essa ausência de saída faz a nossa alma sentir, desenvolver um sentimento de angústia. E isso acontece porque somos seres humanos, limitados a espaço, limitados a tempo, limitados a estações. Então é normal na nossa trajetória de vida a gente se deparar com momentos que a gente fraqueje, que a gente duvide, que a gente entre em dúvida, em questionamentos. E é justamente
baseado nesse princípio, que a gente vai entender por que é necessário, em muitas situações da nossa vida, a gente pedir socorro e Deus intervir na nossa vida. Porque vão chegar situações que com a nossa própria mão, com os nossos conhecimentos, a gente não vai conseguir dar saída. Mas aí é nesses momentos aonde este cenário de impossibilidade é criada na nossa mente, que o Senhor, Ele chega e Ele entra em ação para mostrar que Ele não perdeu o controle de tudo. Porque passarmos por dificuldade, passarmos por dias difíceis, isso aí a gente vai passar até o dia do arrebatamento, se a gente alcançar, ou até o dia que o Senhor nos chamar. Isso aí vamos passar, porque o sábio Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, ele vai falar que debaixo do sol vai ter tempo para todas as coisas. Na nossa vida, é como se diz um ditado popular, é como uma roda gigante. Tem dia que a gente está lá em cima, mas tem dia que a roda vai rodando e a gente está no meio, e daqui a pouco a gente está lá embaixo. Isso a gente aplica na nossa vida de uma forma geral, na questão dos sentimentos, na questão espiritual, na questão ministerial, na questão profissional. Em todas as áreas da vida a gente sempre vai ter altos e baixos. E isso vai se dar justamente porque somos seres humanos, formados por uma tricotomia de corpo, alma e espírito. E por conta deste corpo, da alma e do espírito, por conta do pecado dos nossos pais, a nossa natureza, que era imortal, tornou-se mortal, por conta dos nossos pecados. E junto com a mortalidade, vieram muitas consequências por conta dos nossos pecados. E por este motivo, a gente vai ter essa inconstância, de um tempo estar muito bem, de um tempo estar firme, de um tempo estar meio fraco, de um tempo estar alegre, de um tempo estar triste. Mas o que a gente vai aprender com este Salmo 75 nesta tarde, é que independente da estação que estejamos vivenciando, independente do momento que estejamos enfrentando, o Senhor, Ele vai intervir na minha e na tua causa. Ele não vai deixar a gente morrer, Ele não vai deixar encerrar a nossa história, Ele, pelo contrário, Ele vai entrar na nossa história, aleluia. E o que alguém colocar um ponto final, dizendo, dali não passa, dali não avança, dali não prospera, aí Deus entra na história e coloca uma vírgula embaixo do ponto e diz assim, agora eu vou dar continuidade. Foi apenas uma pausa, foi apenas um tempo, foi apenas um descanso, mas o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus está não no início, mas está no fim das coisas. Alariga mandorá xalai. Nesta tarde o Senhor está falando para mim e para você, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E justamente por conta dessa inconstância, é que Asaf vai compor este Salmo 73. A temática desta poesia vai falar justamente sobre o contrário da nossa natureza. Quando a gente olha para o homem, a gente vê fragilidade, a gente vê inconstância, a gente vê limitações, a gente vê fraquezas. Quando a gente olha para o homem, a gente vê tudo isso. Mas quando a gente olha, quando a gente direciona o nosso olhar para Deus, os adjetivos mudam. A gente vê firmeza, a gente vê constância, a gente vê fidelidade, a gente vê soberania, a gente vê poder. Veja que interessante este Salmo 75. Fala da fragilidade de um homem que em um momento na sua vida pensou em desistir. Mas essa fragilidade ele não usou para ser modelo para a sua vida. Ele, pelo contrário, ele vai filtrar a sua fragilidade e
e vai compor um hino dizendo: eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou instável, mas Ele é firme. Eu sou fraco, eu sou pobre, mas Ele é rico. Eu sou inconstante, mas Ele é o meu juiz. Ele é o meu juiz. Recebe essa palavra. Deus é o teu juiz. Deus é o teu juiz do teu trabalho. Deus é o teu juiz da tua casa. Deus é o teu juiz na tua vizinhança. Deus é o nosso juiz nesta vida que está abaixo do sol, subjugado a horário, subjugado a estação, subjugado a tempo. Ele é o nosso juiz nesta tarde. Aleluia! Como é que ele começa esse Salmo 75? Verso 1, acompanha. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Ele está no momento difícil da sua vida. Ele está no momento que talvez esteja semelhante ao que você está passando aí. Você que está ouvindo este culto nesta tarde, talvez esteja assim a sua alma, desabilitada, fraca, cocheando em dois pensamentos. Será que é Deus? Será que não é? Será que vai acontecer mesmo? A gente está começando a viver o momento do findar de ano, não é? Parece que os corações, as almas ficam mais sensíveis, porque é um momento que se aproxima do término, do fim de um ano. Então a gente começa, parece que nesse período, a refletir mais, a pensar, a fazer retrospectiva na nossa vida. O que foi que eu acertei? O que foi que eu errei? O que eu construí? O que foi destruído? E nesse momento de insensibilidade, nesse momento de fragilidade, a gente já começa a aprender com Asaf, que passou por um momento semelhante ao que você está enfrentando nessa tarde. Mas ele começa o Salmo 75 dizendo assim: eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou me render diante do Senhor. Por quê? Porque o que eu tenho para falar de Deus é somente maravilhas. O que eu tenho para falar de Deus é somente coisa boa. Aleluia! Nesta tarde o Senhor te convida a colocar nos teus lábios as maravilhas, o poder, a soberania do que Deus Ele faz na tua vida. Não queira hoje se lembrar das coisas passadas. Não traga hoje à memória as coisas que te trazem tristeza. Traga nesta tarde a sua alma, memória do que Deus fez, do que Deus mudou, do que Deus operou. Rendemos graças a Deus, rendemos graças a Deus por contar as suas maravilhas. Entenda que por mais que estejamos enfrentando situações adversas, o que o Senhor quer é que nós contemos as bênçãos. Porque quando a gente conta as bênçãos, é como se a gente estivesse profetizando a mudança da nossa história, profetizando a mudança do nosso cativeiro, profetizando a mudança da nossa vida. Aleluia! Nesta tarde, que os seus lábios confessem, que os seus lábios declarem, que os seus lábios testifiquem que Deus é maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando nessa tarde. Maravilhas, maravilhas, aleluia. Eu estou numa prova tremenda, mas o meu Deus é Deus de maravilha. Eu estou sendo perseguido, mas o meu Deus é Deus de maravilhas. Há muitas portas fechadas, mas o meu Deus é Deus de maravilhas. Muitas coisas eu não consegui este ano, mas o meu Deus permanece sendo Deus de maravilhas. É maravilha. Declara nesta tarde maravilha para a tua vida. Declara nesta tarde louvor de rendição à grandeza do Senhor. Não eu, mas o Senhor. Não eu, mas o Senhor. Não eu, mas o Senhor. Maravilhas na tua boca nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Ele começa dizendo: independente de como eu esteja, o meu louvor vai contar as maravilhas de Deus. É como se ele estivesse fechando as portas para murmuração.
É como se ele estivesse fechando as portas para a dúvida, fechando as portas para o questionamento e dizendo: eu não vou me importar agora que eu estou no altar. Eu estou no altar de Deus. Quando eu estou adorando, eu estou na presença. Então aqui na presença é somente eu e Deus. Então o que eu vou contar é maravilha. Aleluia. O que eu vou contar é maravilha. Eu não vou apresentar a mim, eu vou apresentar a Deus. Eu vou engrandecer a Deus. Porque a minha fraqueza não vai resolver meu problema. Os meus pecados não vão resolver os meus problemas. As minhas angústias não vão resolver meus problemas. Mas o Deus de maravilha, Ele vai remover a angústia. Ele vai remover a minha fraqueza. Ele vai intervir na minha causa, porque Ele é um Deus de maravilhas. Aí ele continua, verso 2: pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. O que é que o salmista está declarando nesse verso de número 2? Ele está dizendo que Deus, Ele espera a hora determinada. Ele diz aqui: hei de aproveitar o tempo determinado. Ele está dizendo: o Deus de maravilhas, Ele sabe a hora certa de agir na minha história. Nesta tarde, Deus está falando para mim, está falando para você. Nesse enredo, nessa história, nessa narrativa que está sendo construída, eu, o Senhor, sei a hora certa de agir, sei a hora certa de entrar e de recomeçar na tua vida, porque o tempo quem determina sou eu, aleluia. O tempo quem gerencia sou eu. Daniel 2:21 fala: Ele conhece o tempo e Ele muda o tempo e as estações. É Ele que estabelece, é Ele quem remove, é Ele que dá entendimento ao sábio, é Ele quem dá sabedoria. E nessa tarde Deus está falando: eu controlo o tempo, eu controlo as estações, eu controlo todas as coisas, porque o tempo é determinado por mim, não por você. Começamos essa manhã de terça-feira tão quente, mas de repente vieram nuvens, fechou o tempo e veio chuva, aleluia. Ninguém imaginava que viesse chuva hoje, nessa tarde. Mas o Senhor soprou o vento, porque é Ele que comanda as estações. Ele disse: vá, se forme nuvens e chova a linha Brelima nesta tarde. Por quê? Porque o tempo meteorológico disse que não ia chover. Mas eu preciso mostrar para o homem às vezes que quem manda sou eu, quem controla sou eu. É eu que sopro, é eu quem abro, é eu quem fecho. A glória é minha, o poder é meu. É Deus quem vai agir na tua vida nessa tarde. Recebe esta palavra: o tempo quem determina é Deus, não o homem. Não é eu e você que vamos dizer: Deus vai agir agora. Não é pela multiplicidade das nossas orações que vai fazer com que Deus haja antes do tempo determinado. Não é a repetição de orações, é a soberania dele, é Ele quem sabe o momento certo. A gente vai estar fazendo a nossa parte de adorador, como ensina Asaf. Eu vou estar salmodiando a Deus as suas maravilhas. E quando Ele entender que é o tempo dele mudar o meu cativeiro, Ele vai mudar. Foi assim que Ele fez com diversos personagens na Bíblia Sagrada. Podemos citar aqui o exemplo de Ana, a sacerdotisa do templo. Quanto tempo Ana não passou orando, pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus um milagre, uma maravilha. Todo ano ela subia junto com seu esposo Elcana para oferecer sacrifício de gratidão. Quanto tempo ela não ficou esperando? Vinha um ano, acabava um ano, iniciava outro e nada do milagre acontecer.
Mas é porque ela sabia que quem governava o templo não era ela, aleluia. Não eram as idas dela ao templo que fazia com que Deus, porque ela está vindo aqui orar, porque ela está vindo aqui se consagrar uma vez no ano, por conta disso eu vou abençoar. Não, era que Deus estava trabalhando nela. Esse tempo que Deus ainda não respondeu a mim e a você, é Ele tratando comigo e tratando contigo, porque a gente é vaso nas mãos do oleiro, e como oleiro, Ele sabe como trabalhar com cada um de nós. Então o tempo é dele, o agir é dele, o momento é dele. Enquanto ele não abre, enquanto ele não alarga a tenda, enquanto ele não entra com salvação, enquanto ele não entra com libertação, a gente permanece dando glória e dizendo as maravilhas, aleluia, as maravilhas serão entronizadas diante do Senhor, as maravilhas, porque o tempo é dele. O Salmo ainda continua no verso 3, acompanhe. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Olha o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: a terra vai vacilar, vai entrar em colapso, aleluia, e todos os seus moradores, mas ainda assim, olha o que ele fala: eu firmarei em Deus as minhas colunas. Ele está dizendo: a terra vai chegar um tempo do juízo, quando vier o juízo de Deus sobre as nações, a terra ela vai ser abalada, ela vai ficar instável. Mas mesmo quando Deus permitir que a terra se abale, que os montes sejam jogados de um lado para o outro, que o grito, que o desespero assole a humanidade, mas eu estarei firme no Senhor, porque Ele é a minha coluna. Ele vai abalar a terra, mas Ele não vai ser abalado. Eita glória! O Deus que abala a terra, o Deus que abala o mar, o Deus que abala os céus, o vento, Ele abala a natureza, mas Ele não é abalado, porque é Ele que dá ordem para o vento abalar, é Ele que dá ordem para o mar abalar, aleluia, charanto, é Ele que dá ordem para a terra abalar, é Ele que dá ordem para o mar abalar. Ele não se abala, mas Ele abala, Ele abala. Se prepare, receba esta palavra, ela é profética. Deus vai abalar as estruturas da tua história nessa tarde, porque Ele tem o poder para abalar, aleluia. Vacilam os moradores, vacilam as nações, estremecem, mas o Senhor permanece firme. O Deus que a gente adora nessa tarde, Ele permanece firme. Ele está aqui falando conosco através da sua palavra. Ele está dizendo: eu estou firme, eu estou firme. A minha promessa está firme, a minha salvação está firme, a minha purificação na minha e na tua vida está firme. A justiça de Deus está afirmada na sua palavra. Às vezes a justiça dos homens nos entristece, nos angustia, mas a justiça de Deus nos alegra, nos renova, nos coloca de pé, nos coloca com vida. E nesta tarde o Senhor está falando: eu sou justiça para a tua vida nesta tarde. Descansa, porque eu não vacilo. Asaf continua, verso 4, olha o que ele diz: diga aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. O que é que Asaf está compondo aqui nesse verso de número 4? Ele está dizendo: no meio da humanidade, no meio dos homens, tem muitas pessoas com coração duro, pessoas arrogantes, pessoas soberbas. Aí ele fala, declarando: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força.
É como se Asaf estivesse dizendo: ainda que esses homens sejam arrogantes, sejam duros, sejam cruéis, diante do Senhor isso não é nada. A força deles diante do Senhor não é nada. A força de alguém que se endeusa, porque tem pessoas aqui nessa vida que se acham semideuses. Sabia disso? Tem pessoas que nessa vida, se pudessem, eles programavam para um grupo de pessoas o venerar, o adorar, porque eles estão em posições e eles têm poderes aquisitivos que eles, se pudessem, nem pisavam mais no chão. Mas Asaf está falando: diga para eles, diga para esse soberbo, diga para esse arrogante, que as forças dele para mim não é nada. Eita, aleluia! O gigante, alguém que se acha tão grande diante de mim e de você, Deus está dizendo: não é nada, não é nada, é tudo pó e germe dessa terra, é tudo pó e germe dessa terra. Só basta eu dar um sopro e essa grandeza vai embora, e essa altivez vai embora, porque o único grande aqui na terra sou eu. Eu sou grande na terra, eu sou grande no céu, eu sou grande em todas as esferas do universo. É somente o Senhor que é grande. Ele fala: não levanteis a vossa força. O recado que Deus está dando nesta tarde para mim e para você: esses arrogantes, esses homens de corações duros, semideuses, não ousam tocar em mim e em você, porque somos a menina dos olhos do Senhor. E Deus está com a sua firmeza a nos guardar e dizer para mim e para você: não adianta eles se unirem, aleluia, não adianta fazerem pactos, alianças, porque quando eu vier com o meu juízo, toda parceria, toda facção, todo grupo formado vai ser desfeito. O elemento mais forte que o homem possa criar na face da terra, isso não é nada para o poder da soberania de Deus. É por isso que ele declara: a força do homem não é nada diante da minha grandeza, diante da minha grandeza. Nesta tarde descansa no Senhor, porque o nosso adversário, até ele, está sendo controlado pelo território do Senhor. Ele não faz o que ele quer, ele não trabalha como ele quer, ele só age até onde Deus permite. Por mais que ele seja mais forte que eu e você, mas o dono de todo o poder e de toda a força está com o nosso Deus. Asaf vai compondo este hino. Verso 5, olha o que ele fala: não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Verso 5, Asaf fala sobre o símbolo da natureza inabalável de Deus. Que símbolo é esse? É justamente a rocha, a pedra angular. Ele está dizendo: ainda que esses homens arrogantes, orgulhosos, se levantem com a sua força, ele dá um conselho: não levante altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Quem é a rocha para nós? A rocha para a igreja é o símbolo da natureza inabalável de Deus. Podem até nos ferir, podem nos tocar, podem deixar a gente fraco, mas ninguém deixa Deus fraco. Ninguém é ameaça para o nosso Deus. Ele é a rocha da igreja. Jesus é a rocha, Ele é a pedra angular. E nessa tarde o Senhor está falando para mim e para você: eu sou a tua rocha, eu sou a tua firmeza, eu sou a tua certeza, eu sou a segurança da tua vida. Eu sou a rocha inabalável. Nesta tarde se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha rocha, Ele é a tua rocha. Aonde a gente for, a rocha nos acompanha para nos proteger. Ele é a rocha. Alguém olha para mim, para você, e vê tanta fragilidade, vê tanta coisa, mas se esquece que quem está diante de nós é a rocha.
chamada Jesus. É por isso que Isaías profetizou: eu irei adiante de ti. Aleluia. Quem vai adiante de mim e de você é o Senhor. E nesta tarde Ele está indo na nossa frente para resolver as nossas causas. Ele nos visita nessa tarde e traz refrigério para nossa alma, dizendo: aquieta a sua alma, aquieta a sua alma. Eu estou trabalhando. E vai na nossa frente para mover, para repreender, para quebrar todas as artimanhas do adversário. E Ele vai dizendo: eu sou a rocha, eu sou a rocha. A igreja adora, eu sou a rocha. A igreja glorifica, eu sou a rocha. Adore ao Senhor aonde você está. Ele é a rocha. Aí Asaf continua, verso de número 6. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto, que vem o auxílio. O que é que o salmista estava querendo dizer com essas palavras? Não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Ele estava se referindo aqui ao povo de Israel, que quando a Síria estava vindo ameaçar Israel com seu exército fortificado, seu exército inumeroso, seu exército de uma grande capacitação militar. Quando eles estavam vindo ameaçar Israel, Israel começou a querer buscar alianças com outras nações no Oriente e no Ocidente. Aí Deus fala, inspirado através do Espírito Santo, a Asaf, dizendo: olha, o auxílio não vem do Ocidente, não vem do Oriente. Quem dá o auxílio é Deus. Quem vai te ajudar é Deus nessa tarde. Quem vai te ajudar é Deus. Receba esta verdade para a sua vida. Neste cenário que você está vivenciando, o Senhor está falando: quem vai trazer auxílio sou eu, porque eu sou o pão da vida. Eu vou trazer alimento para a tua vida. Quem vai trazer água para a tua vida é o Senhor, porque Ele é a fonte de água viva. É Ele quem vai trazer água para saciar a tua sede. É Ele quem vai, aleluia, preparar pão do céu, o maná, para mudar o cardápio durante a manhã para tu se alimentar. E quando chegar pertinho do café, da janta da noite, Ele vai mandar codornizes, porque Ele manda nos animais, Ele manda no céu, Ele manda em tudo, em todos. É Ele que é o auxílio, é Ele que é o auxílio. Está chegando o final do mês, e agora o final do ano. Quem vai preparar a tua mesa é Deus. Quem vai preparar a tua mesa é Deus, porque Ele fala: pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Para o homem é impossível, mas para Deus é possível, porque Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de água viva, Ele é a luz do mundo, Ele é o justo juiz. Ele vai mandar, Ele vai mandar, Ele vai mandar. Recebe essa palavra. Ele vai mandar o necessário para a tua glorificação na terra. O auxílio vem dEle. Eu não sei qual é a ajuda que você está precisando nesta tarde, mas eu sei da onde vem a tua ajuda. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que está aqui nessa tarde e está dizendo: eu sou a provisão para os teus caminhos aqui nesta vida. Eu sou a resposta que você precisa para aquietar a sua alma, que anda muito inquieta com tanta coisa. Mas o Senhor nos convida nesta tarde a andarmos como Maria. Quando o Filho de Deus chegou na casa de Lázaro, enquanto Marta se preocupava com as coisas dessa vida, Maria se preocupava com as coisas eternas. Quando a gente recebe a visita de alguém, por mais simples que seja, a gente quer receber bem, a gente quer dar o melhor. E se for uma pessoa de renome, ilustre, é que a gente prepara uma coisa bem diferenciada. E naquele dia, naquela tarde, que Jesus chegava na casa de Lázaro, Marta parece que não entendia isto.
E muito se preocupava, gerando inquietudes da sua alma, em querer resolver coisas dessa vida, quando o Filho de Deus, o próprio Deus, estava na sua casa, em carne e osso. Maria entendeu isso e foi logo aos seus pés, pedir pelas coisas eternas, porque as coisas dessa vida tudo passa. Tudo que o homem constrói aqui vai tudo ficar aqui. Eu vejo tanta preocupação em empreendimentos, em imóveis, em tantas coisas, mas quando chegar o dia de partir, vai ficar tudinho, não vai levar nada. Agora quem construiu, quem investiu nas coisas eternas, quando passar dessa vida para outra, vai ser recompensada com galardões espirituais. É por isso que Jesus falou: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Riqueza aqui na terra fica, riqueza aqui na terra envelhece, riqueza aqui na terra enferruja, mas riqueza do céu é para a vida toda, é para a vida toda. O auxílio vem de Deus. O auxílio vem de Deus. O auxílio vem do Senhor. Aleluia. Aí no verso 7, ele vai declarar a temática desta poesia de número 75. Ele vai dizer: Deus é o juiz. A um abate e a outro ele exalta. Depois de discorrer de todos esses pontos, Asaf resume onde ele queria chegar. Ele estava dizendo: independente da minha fraqueza, independente da minha vida, Ele é o juiz. Ele exalta e Ele abate. Fazendo uso das palavras de Jó: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Nada eu trouxe, nada eu vou levar. Mas uma coisa, uma certeza, uma convicção eu tenho: Ele é justo. Ele é justo. Nesta tarde o Senhor está declarando essa verdade para mim e para você. A minha justiça não falha, a minha justiça não tarda, a minha justiça não erra, a minha justiça é justa, é verdadeira. Aleluia. Eu não sei o que você está enfrentando. Quem sabe hoje você pode contar nos dedos quantas vezes você foi injustiçado, injustiçada, mas o Senhor está dizendo: a minha justiça, ela vai também clarear e chegar na tua vida. Se prepare, porque a justiça de Deus, ela vai chegar, porque Ele abate, Ele exalta, Ele abre, Ele fecha, Ele permite a ferida e Ele sara a ferida. Ele é juiz. E como juiz, o poder está na mão dele de decidir. Quando Asaf fala, Ele é o juiz, Asaf está dizendo, Ele governa tudo. Ele governa a minha vida. Deus não governa a minha vida apenas quando as coisas estão bem. Ele também governa quando as coisas não estão indo como eu quero. Não é somente quando eu estou de posse de vitória. Não é somente quando eu conquisto algo que eu estava há muito tempo pedindo em oração. Ali é sinal que Deus está comigo somente na bonança, na alegria. Não. No dia da provação, Ele também continua sendo Deus. No dia da provação, Ele continua no controle. Eu e você que não entendemos que mesmo as coisas não andando como nós queremos, mas Ele permanece agindo na nossa vida, olhando a nossa vida. Aleluia. Deus está falando nessa tarde, mesmo as coisas não indo muito boa na sua vida, eu permaneço no controle da tua vida. Eu permaneço olhando a tua vida. Aleluia. Lembra de Josafá? A Bíblia fala que de repente se uniram alguns povos e vieram pelejar contra Josafá. Os moabitas, os meunitas e os do deserto de Seir. 3 povos se juntaram
e disseram: vamos acabar com Judá. A gente é mais forte, a gente é mais numeroso, a gente é mais preparado militarmente, a gente está indo de surpresa. Josafá nem sabe que a gente está chegando, mas vamos descer a montanha e vamos chegar lá em Judá, vamos aniquilar aquele povo e vamos tomar posse daquela terra. Mas o que os moabitas não sabiam, os que os meunitas não sabiam, os que os do deserto de Seir não sabiam, é que tem um Deus que intervém na história, tem um Deus que entra na história. Ele recebeu o louvor de adoração de Josafá e disse: olha, Josafá, eu vou dar vitória, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Eu vou derrotar os que estão descendo na montanha, eles vão se encontrar comigo no final do vale e eu vou desbaratar eles todos. E quando você chegar, só vai ter corpo, só vai ter cadáveres, e vai ter também as riquezas daquele povo. Você vai passar e vai colher as riquezas. Recebe esta palavra. Deus está intervindo na minha e na tua história e está dizendo: alguém disse que é o fim, mas eu digo, não é o fim, é o início de um novo começo, de uma nova história. Porque quando eu entro na história, eu entro para intervir. Aleluia. Um fato interessante no dia que aconteceu essa peleja é que não tinha profeta naquele lugar. Hoje vivenciamos a manifestação, a dispensação da graça. A gente sente Jesus aonde a gente quiser, aonde a gente tiver. Elevou o pensamento a Deus, o Espírito Santo já nos responde, já desce sobre nós. Mas naquela época não, o Espírito Santo, o véu ainda, a barreira não havia sido rompida por Cristo. Então havia uma separação. O Espírito do Senhor, ele visitava os profetas, não é? Na dispensação profética. Ele visitava os profetas, e os profetas profetizavam. Mas naquele dia, foi uma ação tão, de repente, tão inesperada, que não tinha profeta naquele lugar. Mas a Bíblia fala que Josafá colocou o povo em oração. Colocou não somente o povo, colocou também as mulheres, colocou as crianças e até os animais. Fez um jejum nacional naquele dia, e isso tocou o coração de Deus. O Deus que é juiz, ele ouve como juiz, ele ouve a voz da acusação e ouve o pedido de socorro. Ele ouve a voz de acusação e ouve a voz de defesa. Então ele vê um povo clamando, ele vê um povo engrandecendo, ele vê um povo se voltando para ele. Aí não tinha profeta, mas tinha alguém que estava com a vida no altar. Um homem por nome de Jaaziel. Que coincidência, né? Com Deus não existe coincidência. Um nome por nome de Jaaziel, que era da descendência dos levitas, da mesma descendência de Asaf. Aí Deus olhou para a terra, procurou um profeta. Eita, não tem ninguém em Judá, eles estão aos arredores, mas tem alguém que tem uma vida santificada, tem alguém que tem uma vida purificada. Quem é? Jaaziel. Sabe o que significa Jaaziel? Deus vigia sobre mim. Aleluia. Era Deus dizendo: não tem profeta, mas eu estou de olho, eu estou no meio do povo, eu vou responder, eu vou agir, eu vou fazer, eu sou juiz. Eita, landaróbia, candaróbia, recebe essa verdade nessa tarde. Não tem profeta, mas tem juiz. Não tem sacerdote, mas tem juiz. Não tem patriarca, mas tem juiz. E o juiz dessa tarde se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é o nosso juiz. Aleluia. Que abate e que exalta. Você não está sozinho nessa peleja. Deus está falando para alguém aqui nesta tarde. Ele está dizendo: você não está sozinha. Você não está sozinho. Você que está ouvindo esta palavra, aonde você estiver, o Espírito Santo está bradando, está falando: você não está sozinho. Eu vejo muitas dores, muito sofrimento, vejo muitos apontamentos, muitas aflições.
Eu vejo alguém querendo trazer até o passado para envergonhar, para humilhar, para desfazer, relaxar. Mas eu trago coisa nova, eu trago novidade. Aquilo que eu purifiquei, o homem não diga que está impuro. Eu sou o Senhor nessa tarde que digo para você: receba a minha palavra, receba a minha visita, recebe a minha presença, porque eu estou justificando a tua história nesta tarde. Eu sou juiz. Ele é juiz. Verso 8. Olha o que Asaf continua falando. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, dele dá a beber, servem-no até as escórias todos os ímpios da terra. O que é que Asaf está falando aqui? Asaf está dizendo: olha, a punição contra os ímpios vai ser amarga. A punição contra os ímpios vai ser amarga, como vinho quando espuma. Ele está dizendo: quando um cálice com vinho espuma, cheio de mistura, ele gera o amargo. O amargo não traz sabor. O amargo traz repulsa. Aquilo que amarga a gente não costuma gostar. A gente normalmente expele. Aí ele está dizendo: não te preocupa. Os assírios estão aí investindo para entrar, para desfazer, para destruir, porque eles se acham grandes. Eles se acham os poderosos. Mas eu quero dizer para você, diga para a minha igreja, Asaf, que o cálice dele já está preparado. Não te preocupa, eles vão lhe oprimir, eles vão investir, eles vão aproveitar as suas limitações, mas o que é deles está guardado, porque eu sou juiz. O que é deles está guardado, a minha justiça vai chegar. Aleluia. A esperança nessa tarde, a esperança nessa tarde. Jesus fala para mim, para você e para a sua igreja: se prepare, o teu adversário, ele vai beber o cálice amargo e vai saber que eu sou o dono da igreja e que como juiz eu não perco o controle de nada. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Recebe esta palavra. Recebe essa palavra com glória. Recebe essa palavra com aleluia. Porque Ele não perde o controle da minha e da tua vida. Quero dizer a você nessa tarde que os planos do inimigo vão ser frustrados nesta tarde. Deus vai frustrar os planos do meu e do teu inimigo nessa tarde. Porque ele está se levantando, fazendo aliança e dizendo assim: a gente vai destruir, a gente vai acabar. Mas Deus está falando: eu sou o Senhor, que na minha mão tem a espada, e a espada vai desfazer as artimanhas do diabo, porque eu sou juiz e eu sou Senhor nessa tarde. Eu sou Senhor nessa tarde. Recebe essa verdade. Deus está frustrando os projetos, as estratégias. Eu entro nesta reunião, eu entro nesse quarto agora. Eu entro nesse compartimento e eu desfaço toda a investida do diabo e digo para a minha igreja: eu sou força e eu sou juiz. Eu sou força e eu sou juiz. Deus vai mudar essa situação. Verso 9. Já está encerrando esta linda poesia. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó.
que é que Asaf estava falando? Ele estava dizendo: há uma investida muito grande, há uma ameaça muito grande, há um povo muito grande ameaçando invadir, ameaçando entrar, ameaçando roubar o que não é pertence. Mas enquanto Deus não age, eu vou ficar aqui no meu recântaro, salmodiando e louvando a Deus. Enquanto Deus não age, igreja, a gente fica na posição que Ele nos colocou, adorando e louvando ao nome do Senhor. O Deus de Jacó está conosco nesta tarde. O Deus de Jacó está conosco nessa tarde. Se prepare, porque tem uma mensagem de Deus para a tua vida nessa tarde. E Ele está dizendo: eu sou surpresa nesta tarde para a tua vida. Receba a palavra que eu falo nesta tarde como juiz e soberano da terra. Estava lá Jacó correndo do irmão, fugindo do pai e com vergonha da mãe. Chegou no deserto, ele disse: aqui é meu ponto final. Roubei o título de primogenitura do meu irmão, menti para o meu pai, enganei a minha mãe. Estou no fundo do poço. Meu irmão quer me matar. Não tenho cara para voltar para o meio da minha família. Eu vou para o deserto. Chega lá no deserto. O que tem no deserto, irmão? Só tem areia, pedra, sequidão. Durante o dia, o deserto atinge 55 graus. Quando chega a noite, inverte, menos 5 graus. De tarde é um calor infernal. Tanto que quando Deus fala com Moisés, uma sarça se queima, né? Sarça se queimar é a coisa mais natural da vida. Se você for para um deserto, seja ele deserto de pedra, de areia, você vê uma sarça se queimando, é a coisa mais normal. O que é que Deus faz para atrair a atenção de Moisés? Aquilo que é normal, Ele faz ser anormal. Ele faz uma sarça que é uma coisa mais comum, ver se queimando pela temperatura. Ele vê aquela sarça se queimar e não se consumir. Então Moisés, aquilo ali é diferente. A sarça está queimando e não se destrói. Deus, nessa tarde, Ele está fazendo algo novo no deserto de crente. Aleluia. Jacó chega no deserto e ele mesmo declara: aqui é o fim do poço. Não tenho pai, não tenho irmão, nem tenho mais mãe. Porque da família a gente tem o apoio. Os amigos, de vez em quando. Mas até quando os amigos rejeitam, a gente tem o apoio da família. Mas ele tinha perdido a sua família. Então ele chega praticamente só. E quando ele chega lá no deserto, Deus, aleluia, abre a sua visão espiritual e se revela para ele no deserto, dizendo: ei Jacó, quem foi que disse que a tua história está terminada? Eu sou o juiz, tu és descendente de Abraão, de Isaac. A tua história não termina aqui, Jacó. Olha para o deserto, o que é que tu está vendo? Eu estou vendo várias escadas. E o que é que tem nessas escadas, Jacó? Tem anjo subindo e anjo descendo. Eu não sabia que tu se revelava no deserto, pois agora tu vai saber. Eu vou mudar o teu nome, Jacó. Tu não vai ser mais Jacó, tu vai ser Israel. Aleluia. Se prepare, vai ter visita de Deus nessa tarde. Está tendo visita de Deus nesta tarde. No louvor Jesus visita, Xeremantiofá. No louvor Jesus renova. No louvor Jesus coloca de pé. No louvor Jesus traz alegria. No louvor a enfermidade bate em retirada. No louvor a inquietação ela sai. No louvor eu tenho a enfermidade. No louvor eu desço providência. No louvor eu desço resposta. No louvor eu desço
justiça. Receba a ordem que sai nessa tarde. Aí onde você está, Deus está falando: eu sou o juiz. Eu vou mover os papéis. Eu vou mover os papéis. Eu vou dar direito a quem não está tendo direito. Eu sou grande. E nessa tarde a minha voz. Eita, Jesus está aqui. Eu sou o Senhor que falo nessa tarde. E digo assim: abri as vossas bocas, porque neste louvor eu estou trazendo renovo. Eita, abre a boca aí, onde tu estás, na tua casa. Sobre a tarde de Deus abrir as comportas superiores desta as fontes superiores. As fontes superiores. Deus está dando ordem aqui. Eita, na tu represas que me canta fá. A terra foi dada, o presente chegou, mas a terra é seca, a terra não produz, mas eu dei a ordem para as fontes superiores descer e preencher as fontes superiores. Eu sou mistério nessa tarde. A minha palavra dá vida ao que está morto. Eita, glória a Deus. Ele falou nessa tarde: eu estou dando vida a vale de osso seco. Sabe por quê? Porque a fonte superior está enchendo a fonte inferior, e a fonte inferior está recebendo vida. Recebe vida nessa tarde. Abaterei, glória, Jesus está aqui. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. A força de alguém vai ser quebrada nesta tarde. Assim diz o Senhor. Jesus está aqui nessa tarde. Abra sua boca para adorar. Aqui na banda sobre a Fá. Ele está visitando os crentes aqui no templo. Ele está visitando atrás da tela. Ele está enfraquecendo, meu Deus, a palavra. A palavra é viva e eficaz. Eu estou quebrando o braço de Faraó. Eu estou quebrando o braço de Nabucodonosor. Eu estou quebrando o braço de Artaxerxes nessa tarde, nessa marcha. E eu digo para a minha igreja: eu faço maravilhas. Recebe a palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Cadê você que não é crente ainda? Aleluia. Você que não é evangélico ainda e que está ouvindo essa voz, que ouviu essa mensagem, escreve aí: eu quero Jesus. Deixa Deus entrar nessa tarde na tua vida. Ele está falando, ele falou de forma bela através do Salmo 75, dizendo: eu sou o juiz. Tem coisa na tua vida que Deus vai agir, mas Ele está dizendo: tu precisa me aceitar, tu precisa me salmodiar, me louvar e entrar no mistério da adoração. Deus quer te salvar. Você que não tem Jesus ainda, que ouviu essa voz, você que está afastado dos caminhos do Senhor e ouviu essa voz,
Tu sentiu a presença de Deus aí? Porque o Deus que está aqui, que está dentro de nós, está também aí onde você está. Você sentiu arrepio, você até foi renovar. É o poder da palavra. Nessa tarde, escreva: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero dar o meu louvor. Tarde de mistério, tarde de renovo, tarde de ação de Deus. Eita, que nessa tarde o martelo de Jeová está decretando muita vitória para crente. Receba, eita glória, o martelo do juiz vai bater e alguém vai receber direito, porque o Senhor é juiz nessa tarde, em nome de Jesus. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.